O preço do Bitcoin despencou nos últimos tempos, e a pergunta que fica é: isso é o fim de um ciclo ou uma oportunidade disfarçada? Vamos mergulhar nos dados para entender o que de fato está acontecendo. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do impacto, se liga nesse número. Em apenas 24 horas, 2,4 bilhões de dólares. Esse foi o montante liquidado em posições de Bitcoin. É muito dinheiro sumindo do mercado num piscar de olhos. E olha, isso não foi um susto de um dia só não. Já são 4 meses seguidos de queda. É a pior sequência que a gente vê desde 2019, o que, claro, acende um alerta geral no mercado. A primeira resposta que vem à cabeça é volatilidade de sempre. Mas a verdade é que a história por trás disso é bem mais complexa e, para falar a verdade, até surpreendente. E essa explicação começa num lugar que muita gente não esperava: na política monetária lá dos Estados Unidos. Sim, uma coisa parece que está diretamente ligada à outra. É o que a gente pode chamar de efeito dominó, sabe? Pensa só. Uma única nomeação lá para o Banco Central americano pode sinalizar juros mais baixos. Isso, por sua vez, gera um medo danado de a inflação sair de controle. O resultado? O mercado inteiro fica mais cauteloso, entra naquele modo de aversão ao risco e começa a vender os ativos considerados mais arriscados. E adivinha quem está nessa lista? Exato, o Bitcoin. E é exatamente essa reação do mercado que nos leva a uma questão assim fundamental, uma verdadeira crise de identidade sobre o que afinal é o Bitcoin. Porque, vamos lá, na teoria, o Bitcoin foi criado para ser o quê? Um porto seguro contra a inflação, o tal do ouro digital. Mas o que a gente está vendo na prática é bem diferente. Ele está se comportando muito mais como um ativo de risco, caindo junto com as ações de tecnologia quando o medo bate no mercado. E o que deixa essa confusão toda ainda mais clara é o comportamento do ouro. Enquanto o Bitcoin caía, muitos investidores correram para onde? Para o ouro, a reserva de valor mais antiga e tradicional que existe. Esse gráfico aqui mata a charada. Olha a diferença gritante. O Bitcoin despencou enquanto o ouro subiu. Isso quebra uma correlação que muita gente esperava ver, especialmente em tempos de incerteza como agora. E essa performance tão diferente, claro, acabou gerando uma onda de sentimento bem negativo, principalmente entre quem chegou no mercado há pouco tempo. Agora um dado que é simplesmente impressionante. 63% de todo o capital investido em Bitcoin entrou quando os preços estavam lá no alto, bem mais caros do que agora. O que isso quer dizer, na prática, que a grande maioria de quem investiu recentemente está neste momento perdendo dinheiro, e esse fato alimenta um ciclo perigoso de pânico e mais vendas. E dá pra gente medir esse sentimento. Existe uma coisa chamada índice de medo e ganância, e ele tá cravado onde? Em medo extremo. O nome já diz tudo, né? Ok? O cenário parece pessimista. Mercado em pânico, todo mundo com medo. Mas é exatamente aqui que uma outra perspectiva começa a aparecer. Uma que transforma essa crise em uma possível oportunidade. Tem aquela filosofia clássica de investimento que diz que as melhores oportunidades aparecem justamente quando o medo está no seu pico, quando o mercado está em pânico, como agora. E uma forma de colocar essa filosofia em prática é com uma estratégia bem disciplinada, conhecida como Dollar Cost Averaging, ou simplesmente DCA. A ideia do DCA é bem simples. Em vez de tentar adivinhar qual vai ser o fundo do poço para comprar tudo de uma vez, a estratégia é investir uma quantia fixa de forma regular. Assim, ao longo do tempo, o preço médio de compra acaba sendo suavizado. É uma maneira de fugir daquela armadilha emocional de comprar na euforia e vender no desespero. Mas aí fica a pergunta: essa estratégia funciona se o Bitcoin for só mais uma aposta arriscada? E se ele não for uma reserva de valor de verdade? Para responder isso, a gente precisa olhar para os dados de longo prazo. E quando a gente dá um zoom out, a perspectiva muda completamente. Apesar de toda essa volatilidade recente, olha que fato curioso. Quem comprou Bitcoin antes de novembro de 2021 e segurou até hoje, não perdeu dinheiro. Isso mostra um crescimento bem relevante no longo prazo. E este gráfico aqui ilustra isso de uma forma fantástica. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin simplesmente deixou para trás os investimentos tradicionais. Um valor inicial investido teria mais do que dobrado, superando e com muita folga a renda fixa e a inflação do período. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto-chave aqui é saber diferenciar o que é o ruído do curto prazo, que é movido pelo medo e pela macroeconomia,
e o que são os fundamentos de longo prazo do ativo. Uma coisa é o comportamento de agora, outra é o potencial que os dados históricos continuam a mostrar. No fim das contas, os dados mostram uma contradição bem fascinante. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Será que o Bitcoin falhou como proteção contra a inflação? Ou será que ele é uma reserva de valor de longo prazo que ainda está nos seus primeiros passos? E tudo isso é apenas dor de crescimento? A resposta só o tempo dirá.